O filtro de barro da avó Maria rachou bem na hora do almoço. Ela ficou desesperada, achando que ia morrer de sede. Um dos filhos correu e comprou um garrafão de água, mas quando ela provou, fez uma careta. O gosto era horrível, nada parecido com a água filtrada no barro que ela sempre bebeu. Outro filho sugeriu comprar um purificador de água na segunda-feira. Vó Maria recusou. Não queria purificador, não queria modernidade. Queria um filtro de barro novo. Decidida, resolveu esperar até virar o cartão para pagar pelo filtro do jeito que queria. Vó Maria percebeu o vazamento bem na hora do almoço. O arroz estava no fogo quando ela viu a poça se espalhando pelo chão da cozinha. O filtro de barro, que já estava na família há décadas, tinha uma rachadura enorme na lateral. Ela entrou em desespero na hora. Para ela, ficar sem aquela água fresca era o mesmo que morrer de sede no meio do deserto. Jorge, o filho mais velho, ouviu a gritaria e correu para a cozinha. Ele olhou para o chão molhado e tentou acalmar a mãe, mas vó Maria não queria saber de conversa. Ela pegou um pano de prato e tentou estancar a fenda, mas a água continuava vazando pela cerâmica. Jorge não perdeu tempo. Pegou a chave do carro e foi até o depósito da esquina. 20 minutos depois, ele voltou carregando um galão azul de 20 litros e uma bombinha de plástico. Instalou tudo em cima da mesa com um sorriso no rosto, achando que tinha resolvido o problema. Tá aqui, mãe. Água mineral da melhor qualidade. Pode beber à vontade. Vó Maria olhou para aquele trambolho azul com total desconfiança. Ela encheu o copo de alumínio, deu o primeiro gole e a reação foi imediata. Fez uma careta de quem tinha acabado de beber algo estragado e largou o copo na mesa. Jorge, que diacho de gosto é esse? Isso aqui tem gosto de plástico de cano velho. Você quer me matar envenenada com essa água de garrafa? É água mineral, mãe. Todo mundo bebe disso agora, rebateu o filho, já sem paciência. Ela nem quis saber. Cruzou os braços e empurrou o copo para longe. Para ela, aquela água comprada não servia nem para fazer o café. O almoço seguiu com vó Maria, reclamando da modernidade, e Jorge tentando entender como alguém podia preferir um pedaço de barro velho a um galão de água mineral lacrado. Vó Maria passou o resto da tarde de cara amarrada. Toda vez que sentia sede, olhava para o garrafão azul em cima da mesa e sentia um arrepio. Jorge tentava de todo jeito convencer a mãe de que a água era purificada e vinha de uma fonte famosa, mas para ela, aquilo era conversa fiada de vendedor. Água de verdade não vem lacrada em plástico, Jorge. Água de verdade dorme no barro, respira e acorda geladinha. Resmungava ela, enquanto passava um pano no chão para secar o que ainda restava do vazamento do filtro antigo. No meio da tarde, o desejo de tomar um café apertou. Vó Maria pegou o bule, mas parou na frente do garrafão. Ela se recusava a usar aquela água de cano para fazer o seu café de todo dia. Tentou aproveitar o restinho que tinha sobrado na parte de baixo do filtro rachado, inclinando a cerâmica com cuidado para não sujar o chão de novo. Jorge viu a cena e não acreditou. Mãe, para com isso. A senhora vai acabar quebrando o resto do filtro e se cortando. Bebe logo a água do garrafão. É a mesma coisa. Vó Maria nem olhou para trás. Encheu o bule com o pouco que restava da água de barro e colocou no fogo. Quando o café ficou pronto, ela serviu um pouco para o filho e um pouco para ela. Bebe aí e me diz se tem o mesmo gosto. Jorge deu um gole e deu de ombros, mas vó Maria sabia a diferença. Para ela, a água do filtro de barro tinha gosto de vida, de terra limpa, de frescor natural. A água do garrafão, por outro lado, parecia morta, morna e com um retrogosto químico que grudava no céu da boca. Ela fez uma careta a cada gole, reforçando que preferia ficar com a garganta seca a se render àquela modernidade de plástico. A noite chegou.
e a teimosia só aumentava. Vó Maria deixou o garrafão intocado, olhando para o canto vazio onde o filtro sempre ficava. Jorge percebeu que a briga ia ser longa. Não era só uma questão de sede. Era uma questão de princípio. Para Vó Maria, a água de barro era a única que prestava. E nada no mundo, nem o garrafão mais caro do depósito, ia mudar a sua cabeça. No domingo, a casa encheu. Jorge já tinha espalhado a notícia no grupo da família. A mãe está em greve de sede por causa do filtro. Não demorou para os outros filhos aparecerem com soluções que, para a Vó Maria, eram piores que o problema. Ricardo, o filho do meio, chegou trazendo um catálogo de uma loja de eletrodomésticos, apontando para um purificador de água prateado, cheio de botões e luzes de LED. Ô mãe, para com essa teimosia. Vou comprar esse purificador aqui para a senhora. Ele gela na hora, tira o cloro e avisa até quando tem que trocar o filtro com uma luzinha. Disse Ricardo, tentando ser convincente. Vó Maria olhou para a foto do aparelho como se estivesse vendo um disco voador. Ela nem esperou ele terminar de falar para cortar o assunto. Se eu quisesse luz na cozinha, comprava um abajur, Ricardo. Água boa não precisa de tomada. Já pensou se acaba a força? Eu fico com sede porque o filtro não liga? As risadas foram gerais, mas Vó Maria falava sério. Ela cruzou os braços e sentou na sua cadeira de balanço, balançando a cabeça em negação. Jorge tentou reforçar que o purificador era mais higiênico, que o barro acumulava limo e que o mundo tinha evoluído. Foi a gota d'água para a paciência dela. Evoluiu para pior, então. O barro é filtro de verdade, é terra. Ele sua, ele respira. Esse plástico de vocês deixa a água com gosto de cano de PVC. Eu quero meu filtro de barro e ponto final. Não quero nada de ligar na parede. A discussão continuou durante o almoço, com os filhos tentando de todo jeito empurrar a modernidade goela abaixo da mãe. Vó Maria, firme como uma rocha, só aceitou um copo de suco porque sabia que era feito com a água do garrafão que ela tanto detestava. Ela fazia uma careta a cada gole, deixando bem claro que estava sofrendo para engolir aquilo. Mãe, a senhora é muito difícil, reclamou a nora, tentando ajudar. Sou difícil porque sei o que é bom. Esse filtro rachado serviu a gente por 30 anos e ninguém morreu. Agora vocês querem me dar um robô que gela água? Não, senhor. Segunda-feira eu resolvo isso do meu jeito. Os filhos se olharam, sabendo que não adiantaria insistir. Vó Maria tinha decidido. Nada de purificador, nada de tecnologia. Ela queria o que sempre teve, e se tivesse que esperar, ela esperaria. O purificador prateado do catálogo foi deixado de lado, enquanto a avó já planejava como conseguiria o seu barro novo, sem depender da caridade tecnológica de ninguém. Na segunda-feira, Vó Maria confirmou que não aceitaria o presente dos filhos. Jorge e Ricardo queriam comprar o purificador de água imediatamente, mas ela disse que ia esperar o dia 5, que era quando a fatura do seu cartão de crédito vencia e o limite era liberado. Ela não queria que ninguém pagasse por algo que ela mesma podia comprar. Eu pago as minhas coisas com o meu dinheiro, ela repetia sempre que Jorge abria o site de compras no celular. Enquanto o dia 5 não chegava, a rotina da cozinha ficou mais complicada. O garrafão azul de 20 litros continuava em cima da mesa, ocupando um espaço que antes era livre para os pratos do almoço. Vó Maria passava pelo galão e não gostava de ver aquele objeto de plástico ali. Para ela, a água que saía da bombinha manual não era a mesma coisa. Ela bebia apenas o necessário, pois dizia que o gosto de plástico incomodava o céu da boca. Os dias passavam e ela mantinha a casa organizada, mas sentia falta do barulho da água pingando dentro do filtro de barro. Sem o filtro no canto da parede, a cozinha parecia diferente, faltando uma peça que sempre esteve ali. Ela limpou o suporte de madeira onde o filtro rachado ficava e deixou o lugar vago,
apenas esperando o novo chegar. Os netos passavam por lá e ofereciam garrafinhas de água gelada que compravam na rua, mas Vó Maria recusava todas. Ela dizia que água de freezer era gelada demais e fazia mal para a garganta. Ela preferia esperar. Ficava sentada na cozinha, olhando para o calendário e marcando os dias que faltavam para o dia 5. Jorge insistia que ela estava sendo teimosa e que a água mineral era testada em laboratório. Mas Vó Maria respondia que o laboratório dela era a própria língua. Ela sabia distinguir o gosto da água que passava pelo barro daquela que ficava guardada no plástico. O jejum de água boa continuava, e ela não dava o braço a torcer para a modernidade que os filhos tanto defendiam. Na quarta-feira, Vó Maria decidiu que precisava saber quanto ia gastar. Ela pegou o ônibus e foi até o centro da cidade para pesquisar os preços nos armazéns. Jorge tentou mostrar os preços na internet, dizendo que era mais barato e que entregavam em casa, mas ela não quis saber. Eu preciso ver o tamanho do filtro e a qualidade da torneira, ela explicou antes de sair de casa. Ela entrou em 3 lojas diferentes. No primeiro armazém, o vendedor tentou mostrar um filtro que era de barro por dentro, mas tinha uma capa de plástico colorida por fora. Vó Maria olhou e descartou na hora. Ela explicou ao vendedor que, se o filtro não suasse por fora, a água não ficava fresca. O vendedor tentou argumentar que o plástico era mais fácil de limpar, mas ela disse que preferia a cerâmica pura, mesmo que desse mais trabalho para esfregar. No segundo lugar, ela encontrou o modelo tradicional que queria, o de 6 litros. Ela abriu a tampa, olhou o interior e verificou se a vela que vinha junto era das boas, com camada de carvão ativado. Ela perguntou o preço à vista e o preço no cartão de crédito. Anotou tudo num papel que trazia na bolsa. Ricardo ligou para ela enquanto ela estava na loja, insistindo para comprar um purificador de parede que estava na promoção. Vó Maria respondeu de forma curta: Ricardo, eu não vou furar a minha parede para pendurar uma máquina que faz barulho. Eu vou comprar o de barro. Ela voltou para casa com a decisão tomada. Já sabia em qual loja o preço estava melhor e qual filtro tinha o barro com a cor mais bonita. Os filhos continuavam mandando mensagens no grupo da família com fotos de filtros modernos, mas Vó Maria nem abria as imagens. Ela estava focada no plano de ir ao armazém no dia 5 e resolver o problema do jeito dela. A teimosia dela era baseada na experiência de anos usando o mesmo tipo de filtro, e nada do que os filhos mostravam no celular parecia melhor do que a cerâmica que ela viu no centro. Faltavam 2 dias para o fechamento da fatura e a paciência de Jorge estava acabando. Ele via a mãe bebendo pouca água e reclamando do gosto do garrafão toda vez que enchia o copo. Ele tentou colocar o galão de 20 litros dentro da geladeira para ver se, gelada, a água agradava mais a Vó Maria. Ela provou e continuou dizendo que o gosto de plástico permanecia lá. Apenas agora estava um plástico gelado. Jorge, não adianta mudar a temperatura se a água é a mesma, disse ela, devolvendo o copo para a mesa. Vó Maria passava boa parte do tempo organizando a cozinha para a chegada do objeto novo. Ela lavou o suporte de madeira com sabão neutro e secou bem ao sol. Ela dizia que o suporte precisava estar limpo para receber o filtro novo. Enquanto isso, ela continuava usando a água da torneira fervida para fazer o café e cozinhar o feijão, ignorando o galão azul que Jorge tinha comprado. Para ela, a água fervida era mais confiável do que a água mineral, que ficava exposta ao sol nos caminhões de entrega. Os netos vinham visitar e achavam engraçada a briga da avó com o garrafão de água. Um deles trouxe um purificador portátil, mas ela mandou guardar. A cozinha estava com um espaço vazio que incomodava a visão dela todos os dias. Ela olhava para o lugar onde o filtro rachado ficava
e sentia que a rotina da casa estava interrompida. Os filhos pararam de sugerir aparelhos modernos, pois perceberam que não iam ganhar a discussão. Na quinta-feira à noite, o calor aumentou muito. Jorge trouxe um copo de água com gelo e limão para a mãe, tentando aliviar o mal-estar. Vó Maria deu um gole, sentiu o retrogosto do plástico e deixou o copo de lado. Ela preferia sentir um pouco de sede a ter que aceitar que aquele galão era a solução definitiva. Amanhã eu resolvo isso, ela dizia com firmeza. Ela já tinha separado o cartão de crédito e a sacola de pano para ir ao centro. A teimosia da vó Maria tinha vencido o cansaço dos filhos e a praticidade do garrafão azul. O dia 5 finalmente chegou. Vó Maria acordou cedo, arrumou a casa e foi para o centro de ônibus como tinha planejado. Jorge insistiu em ir junto para carregar o peso, e ela aceitou, desde que ele não tentasse dar palpite na escolha. No armazém do seu Veridiano, ela foi direto nos filtros de barro. Escolheu um de 6 litros, verificou se a cerâmica não tinha trincas e se a torneira fechava direito. "Vou levar esse aqui, seu Veridiano. O barro está bem acabado", disse ela, entregando o cartão de crédito para passar a compra. Jorge carregou a caixa pesada até o carro. Chegando em casa, vó Maria começou o processo de limpeza. Ela não deixou ninguém ajudar. Lavou as 2 partes de barro apenas com água e uma bucha nova, sem usar sabão para não deixar cheiro na cerâmica. Depois, instalou a vela nova e encheu o reservatório superior. Ela explicou para o Jorge que a primeira filtragem não podia ser bebida, pois servia para limpar o sistema e tirar o gosto inicial do barro seco. Ela passou a tarde jogando fora a água que saía e enchendo o filtro novamente. O filtro começou a suar, ficando úmido por fora, o que indicava que a água estava resfriando naturalmente através da cerâmica. Vó Maria olhava para o filtro no suporte de madeira e sentia que a cozinha finalmente estava completa de novo. O garrafão azul foi colocado no quintal para ser devolvido ao depósito na próxima oportunidade. À noite, ela serviu o primeiro copo de água para valer. A água saiu fresca e com o gosto que ela conhecia. Ela bebeu o copo inteiro e depois encheu outro para o Jorge. "Prova agora, Jorge. Vê se essa água tem gosto de plástico", desafiou ela. Jorge bebeu e teve que concordar que o frescor era diferente. Vó Maria sentou na sua cadeira de balanço com a sensação de dever cumprido. Ela tinha garantido a água do jeito que gostava. Pagou com o próprio dinheiro e não precisou de nenhum aparelho moderno ligado na tomada. A rotina da casa voltou ao normal, com o som da água pingando no barro e a certeza de que a tradição tinha sido preservada na sua cozinha.